Olá, meus amigos, irmãos, que a graça do nosso Deus estabeleça sobre a sua vida e sobre a vida de todos. Para mim é um prazer, ter o privilégio e a oportunidade de poder levar a Sagrada Escritura, a palavra do nosso Deus, àqueles que verdadeiramente desejam ver segundo a sua boa vontade. E compartilhar um pouco da minha experiência como pastor durante 10 anos na Igreja Mundial do Poder de Deus, a igreja do Valdemiro Santiago, uma igreja reconhecida no Brasil e até mesmo no exterior, e compartilhar da minha experiência. Hoje eu gostaria de falar acerca de votos e campanhas, pois nós utilizávamos muito isso, misticismo, dentro da Igreja Mundial. E se você crê que é necessário você fazer votos e campanhas para que verdadeiramente Deus possa abençoar sua família, os seus caminhos e dar aquilo que você tanto deseja. E se você também já fez votos e campanhas mediante aquilo que passaram para você e não teve a resposta, eu vou passar um vídeo e depois do vídeo nós vamos chegar a uma conclusão. Acompanhe o vídeo. O par de meias, se tu uma benção, consagradas no monte, e colabore com a obra de Deus, com uma oferta de fé e amor de R$153. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Vem cá, irmão, sobe aqui. Sobe descalço. Tira o sapato. Sapato não é bota, né? Tira a bota aí, vai. Pro pessoal ver o que é que tu tá aí calçado aí. Olha só. Gente, é forte ou não é? É ou não é, gente? Tá aí, ó. A meia. Quer dizer que recebeu hoje a meia. Não foi isso? Isso, exatamente. Aí cumpriu com o propósito R$153. É, R$153. Aí tava esperando receber um dinheiro aí que não saía. 60 dias atrasado. 4.800. Aí meu colega falou: rapaz, você vai depositar esse dinheiro hoje sem receber essas meias? Eu falei: eu acredito. Porque minhas 3 parcelas do seguro-desemprego, eu entrei na proposta de 244 mil pessoas e eu consegui as 3 parcelas do meu seguro-desemprego. E eu acredito. Hoje entrou nesse propósito aí agora. E hoje entrei. E aí eu recebi a meia ali, já botei e foi no pé. Quando eu fui tomar café, que o apóstolo terminou a consagração, meu patrão ligou: Cláudio, não, seu dinheiro está pronto. Eu falei: como? Não recebi. Ele falou: já está pronto, paguei todo mundo, falta só você, amanhã cedo eu vou lhe pagar. Eu falei: oh, glória a Deus. Aqui é o Deus vivo do apóstolo Valdomiro. Recebeu a vitória? Vi a vitória em nome de Jesus. Gente, é forte ou não é? Glorifica bem forte. Tá vendo aí, meu irmão? Tá aí, ó. Começou hoje aí, ó, o propósito todo especial aí dessas mesas. E o apóstolo determinou isso aí, declarou: todos que entrarem neste propósito verdadeiramente receberão grandes vitórias. E vai estar acontecendo muitos milagres mesmo. Já começou, ó. Hoje mesmo ele já recebeu essa vitória. O dinheiro que já estava há 60 dias empancado lá, 4.800, não é isso? Hoje ele recebeu a notícia que amanhã já pode ir lá buscar. Hoje o senhor investiu, plantou quanto? 150? R$153. E recebeu 4.800. Ganhante, eu falei: vou porque eu acredito. Colega, colega disse: você vai fazer isso mesmo? Já recebeu dele já. Ele falou assim pra mim: já recebeu agora de tarde. Ué, mesmo ele com dúvida aí, ele já recebeu também? Exatamente. O negócio é forte mesmo, tá vendo aí? Ele também já recebeu, que ele tava chiando e ele já recebeu hoje o dia. Você é da onde, irmão? Eu sou de Rui Barbosa, Bahia. Aí é por isso que eu... Calma. Percebe, fala demais. Fala ou não fala? É baiano, fala demais. Misericórdia. Quem te deu essa vitória? Foi Jesus Cristo. Tá feliz, irmão? Tô muito feliz. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E aí, pessoal, analisou bem o vídeo? Você vê que o vídeo mostra um senhor que aparentemente não compreende bem as escrituras e que ficou feliz em receber uma bênção. Do meu ponto de vista, ele, mesmo sem realizar tal ato de dar R$153 num voto a Deus, que ele diz a Deus, Deus já iria abençoar, como ele mesmo relatou ao bispo Josivaldo, que era o bispo que passou aqui no estado do Rio umas 3 vezes, mais ou menos, se não me engano. Ele até mais gordinho, aí fez a cirurgia de estômago e ficou magro. Então ele relatava ao bispo Josivaldo ali que
Ele ligou o patrão dele, não é isso? O patrão relatou que ele tinha recebido, todos os funcionários já tinham recebido e ele não, mas já estava já com dinheiro para poder dar a ele. Eu achei que da parte dele faltou uma falta de fé em crer na graça de Deus. Porque o trabalhador é digno do suor do seu trabalho. Se ele trabalhou, ele plantou, ele tinha que ter fé, né, das consequências que Deus iria o quê? Fazer com que ele viesse colher. Ele não precisava fazer um voto a Deus para que Deus assim viesse servir. É como Jacó. Jacó já estava predestinado desde o ventre da mãe, ao qual ele já nasceu agarrado no calcanhar do pé do seu irmão Esaú, que Deus iria dar a ele a primogenitura e que o filho mais novo ia ser o quê? O herdeiro do filho mais velho. Ou seja, já estava tudo predestinado. Deus acorda ele em Gênesis 28, promete, né, que ia abençoar ele da forma como prometeu ao seu pai Abraão, mas mesmo assim ele faz um voto de tolo a Deus, né? E se o Senhor for comigo nessa jornada que empreendo, e der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e tudo que me concederes eu tirarei o dízimo. Ou seja, uma barganha com Deus, mas Deus já tinha previsto por graça em abençoá-lo. Eles já eram predestinados à bênção, ou seja, mas ainda assim ele tomou essa atitude. E a historicidade das Escrituras serve para nós termos como exemplo que com Deus não pode se barganhar. Então, o voto em si, o juramento em si, as promessas em si, é um ato de barganha para com Deus. Vamos chegar até aí quando eu falar a questão da parte espiritual e voltar às Escrituras. Mas eu quero dividir essa crítica acerca de votos e campanhas em duas partes. Primeiro, eu quero passar uma experiência ao qual vivi, né, nesses 10 anos durante a Igreja Mundial do Poder de Deus. Eu sei a forma como como é tratado acerca de campanhas e votos e qual é o seu fundamento, entendeu? E depois eu quero passar para o lado espiritual nas Escrituras, para que você possa compreender bem a minha visão. Então, da primeira parte, eu quero falar acerca da historicidade, da astúcia e da visão comercial que virou a igreja hoje em dia. E quando se fala de historicidade, todos os pastores das igrejas neopentecostais, eles entendem nessa questão da historicidade do povo brasileiro, que todo povo brasileiro carrega uma cultura religiosa mística. O povo é místico. Como assim? Eles acreditam em objeto de ponto de contato. Eles carregam isso. E essa origem, que é uma origem de cultura religiosa, veio desde antes da reforma protestante, né, que veio com os africanos através do espiritismo. Os espíritas, eles carregam essa visão com os demônios, né, com os seus guias, com os seus orixás. Eles têm que apresentar uma coisa a eles para poder ter algo de troca. Assim o diabo age, né, ao ponto de chamá-los de cavalos, né? Então você vê que além dessa cultura religiosa e espiritual, tem também a cultura religiosa, né, do catolicismo romano, que carregavam a imagem e tinham que dar objetos, algo para poder, né, ofertar algo, dar algo em troca e receber, para poder receber a bênção do padre, né, dos bispos. Então, essa cultura, por mais que veio o surgimento do protestantismo, da igreja protestante cristã, ainda assim o povo ainda carrega essa cultura. A maioria dos brasileiros carrega essa cultura católica e espírita. Então, o Edir Macedo, no anos 90,
Eu me lembro bem que eu tinha uma faixa de 5, 6, 7 anos de idade, já frequentava a igreja universal, a Lourdes, né? E eles já carregavam essa artimanha, né, do Edir Macedo, que ele teve essa artimanha de usar, como até um livro dele que ele fala sobre orixás, caboclos e guia. Depois você procura na internet, deve ter aí, e fala muito acerca, né, desse lado espírita, né, da forma como ele lidar com os demônios, ao qual eles chamam de imposto. E tem aquela batalha espiritual, como um terreiro de umbanda, outras coisas espirituais, que na própria reunião é invocado ali o nome dos espíritos malignos. Isso no meu tempo eles invocavam muito. Depois, com o passar do tempo, ele deu a ordem para que viesse parar de invocar, né, os tais espíritos malignos, a Pombagira, o Exu Caveiro, o Zé Pilintra, a Maria Padilha. Na oração, que é a oração forte, né, que a gente chama lá na Lourdes, na Mundial, é a oração forte. Então você faz oração forte, você invoca tais espíritos, né? E aquelas entidades incorporam no corpo das pessoas. E é onde faz ali o trabalho, né, de libertação. E geralmente é na sexta-feira, e os dos milagres também, que era a libertação também, que era outros trabalhos, como o Desafio da Cruz, que é o sábado, enfim. Mas então, todo o povo, todos os pastores, tanto da Universal quanto da Mundial, eles carregam isso. Olha, tem esse lado do povo que é um lado místico. O povo é místico, o povo gosta de um objeto, né, que é chamado ponto de contato para estimular a fé do povo. Mas aí sim, foi uma astúcia do Edir Macedo. Ele analisou que fazendo isso poderia atrair as pessoas, porque as pessoas têm essa cultura mística. A pessoa, ela precisa ver algo, né? Ela carrega isso dentro dela. No Brasil muito é assim. Eles precisam ver algo para crer. Isso negligencia, anula totalmente a fé genuína que o nosso Senhor Jesus nos ensina. Porque o que o Senhor Jesus nos ensina como bem-aventurado, ou seja, feliz, realizado, completo, é bem-aventurado aqueles que não veem, mas creem. Então você vê que se fosse para verdadeiramente estimular a fé da pessoa, para que ela viesse crer, não é preciso fazer isso, porque isso de fato anula o que a Escritura ensina como fé, que bem-aventurados são aqueles que não veem, mas creem. Ou seja, eu não preciso de um objeto para poder crer. Porque se eu estou dentro de uma igreja protestante, cristã, o que me diferencia do cristianismo católico? A mesma coisa que de servir a uma imagem, de ter um amuleto, né, é como eles fazem, né, dentro das igrejas neopentecostais. Eu cansei de dar vários objetos e tal, porque eu não tinha também assim, aquela consciência acerca do que é certo. Lá você fica bitolado, você fica preso àquela visão que é passada. Então, você vê que aí, né, ele faz com que o senhorzinho use aquela meia, né? Uma meia que foi passado, né, essa meia eu me lembro, passei muito. Nessa época eu fiquei um tempo na igreja e fiquei um tempo também na sede, né? Nesse propósito na meia de R$153. Primeiro foi a toalha em cima daquela passagem dos peixes e tal, né? A pesca maravilhosa. Aí veio os R$153. Aí deu certo. O deu certo que eu digo é na questão financeiramente, né? A campanha fez com que viesse a arrecadar muitos fundos para a igreja. Então eles voltaram ali e voltaram para a meia. Aí é sempre assim, quando dá certo uma coisa, vamos fazer na meia. Fez meia, fez toalhinha, fez toalhão. É assim que as coisas funcionavam lá dentro. Tudo à base do dinheiro. Então a primeira parte veio a historiedade, conhecendo que o povo é místico, o povo precisa de algo para poder tocar ali, para poder ver, né? Não, realmente. E fica com aquele amuletinho. Eu me lembro que tinha pessoa que fica assim,
prendendo, passando a toalha, até nas reuniões, se você observar, eu ficava revoltado às vezes que na própria reunião de pastores, bispos e esposas missionárias, eles ficavam tocando no apóstolo, passando a toalhinha, uma coisa que se tornou, virou ali uma idolatria. Então, veio, em cima da historiedade, vem a astúcia, né, de Macedo, e futuramente assim também, o Henrique Soares, o Valdemiro Santiago, e também agora o Agenor Duque, né, o gordinho que faz de tudo. E em cima da astúcia, depois que ele viu que a coisa estava certa, tinha que ter uma visão de crescimento. E essa visão, o Edir Macedo é bem esperto, porque todo mundo sabe do empresário que ele é, né? E o Valdemiro Santiago não ficou atrás porque é dono de muitos bens. Ou seja, fez da igreja um comércio, porque a visão deu certo. O povo, eles têm um produto bom, que é falar de Deus, né? Que Deus tudo pode, Deus é dono de tudo. O povo é místico. Eles têm um ponto de contato, que é o objeto, porque a Bíblia tem, você abre a Bíblia, você tem de tudo, negue para tudo. Então aí eles uniram a historiedade, a astúcia, mais o comércio, fez da igreja um comércio. E todo comércio tem que ter o quê? Bons funcionários. Os funcionários são quem? Os pastores. E o que leva o funcionário a trabalhar empenhado? É você fazer a mesma coisa que você faz com o povo. Prometer promessa, fazer promessas. Então, todo mês da Igreja Mundial do Poder de Deus tem uma reunião específica logo no princípio do mês, que é a reunião que é chamada a reunião, né, com os pastores, a reunião espiritual, mas que de espiritual não tem nada. Por que não tem nada? Porque aquela reunião, né, é para tratar de valores que vão ser empenhados no mês. Então eles reúnem os pastores, vem pastor de todo o estado, isso em cada estado, né? Eles se reúnem, os estaduais se reúnem com o apóstolo, aí ele passa, o Valdemiro passa a visão para os bispos estaduais, e eles fazem uma reunião no começo do mês com todos os pastores. E naquela reunião é passado, primeiramente, né, antes dos valores, eles fazem aquela busca para dizer que é a obra espiritual. Aí depois dispersa as esposas e começa a tratar de valores com os pastores. E ali é passado o valor da campanha do pastor. Quando o pastor vai colocar no mês. Né? Então as igrejas lá é vista por mês. Quanto bate a sua igreja? Se a igreja bate 100 mil, 200 mil, 50 mil, 10 mil, e assim vai. Geralmente é feita a reunião com todos os pastores, mas tem visto que prefere fazer apenas com regionais, e os regionais passam a visão da campanha para os pastores. E ali é passada essa questão de valores de uma forma de barganha também, porque o pastor ali não trabalha em função, né, basicamente, do povo, né, de abençoar o povo. Ali a promessa que é passada é o seguinte: olha, se você crescer, se a sua igreja bate 10 mil, você deve colocar no próximo mês 15 mil. Se você tiver uma igreja de 15 mil que caiu para 10 mil, você troca de lugar com aquele pastor, independentemente de quanto tempo ele esteja na igreja. É essa forma. Então o trabalho, a funcionalidade ali dentro é em cima de barganha, em cima de você desejar, né, a igreja do outro, pegar a igreja do outro. É aquela meritocracia, mas em função, né, de comércio. Exemplo, eles não visam a questão de você estar na igreja há pouco tempo, por muito tempo. Não, a questão é que você tem que estar ali, tem que crescer.
gente fala as frutas, né? Mas não tem nada a ver com o fruto de Gálatas 5,16, fruto do Espírito Santo. Fruto do amor, da paz, longanimidade, bondade, mansidão, do próprio Deus. Não tem nada a ver com isso. A questão é dinheiro. Se você coloca dinheiro na mesa, você é abençoado. Se você não coloca, você é amaldiçoado. Você é tirado da igreja e você fica na sede. Então, quando você vai numa reunião como essa, lá fica vários pastores, né, que estão na sede cativos. Aí eles não recebem passagem, recebem apenas um salário baixo e às vezes com atraso, e ficam ali à espera que algum pastor caia a sua igreja para poder assim pegar a igreja dele. Você vê. É um trabalho totalmente voltado ao dinheiro, né? E é assim que funciona. Ou seja, às vezes se pergunta, talvez você está em alguma igreja, Universal, Mundial, alguma igreja dessas, e fala, poxa, por que o pastor foi trocado com tão pouco tempo? É porque às vezes ele não bateu a meta da campanha dele, a campanha do mês, entendeu? E é assim, tem que bater a meta. Se você cair, você perde sua igreja. Ou seja, e até o dia 15, tudo que entra na igreja era enviado para o apóstolo, lá para São Paulo. Você tinha que depositar as 2 primeiras semanas, que é as 2 primeiras semanas onde o povo recebe, onde tem a maior parte da arrecadação da rentabilidade da igreja, você depositar para São Paulo. E depois ficava o quê? Os 10%, né? Os 10 dias para que você viesse trabalhar, para você tirar sua renda eclesiástica, pagar o aluguel da igreja, pagar a luz e etc. Então, às vezes, por de fato ser dias onde o povo já deu dízimo, fez o voto, as campanhas, e mais voto em cima, ou seja, às vezes o povo não tinha. Aí, para você pagar tudo isso, você tinha que se virar, você tinha que dar o seu jeito, você tinha que crescer, você tem que crescer e você não pode cair no meio da igreja. O que você tem que fazer? Né? Que tinha que se fazer? Fazer votos caríssimos, né? Para que o povo viesse cumprir e você conseguisse assim manter a igreja e crescer a igreja em si. Ou seja, é tudo voltado em cima do dinheiro. Um querendo devorar o outro, um querendo estar no lugar do outro. E dentro disso, aí é onde você vê muita corrupção, né? Porque todo lugar o ser humano é assim, imundo. Se não tem a presença de Deus, o que vai acontecer? Vai haver corrupção, porque tudo é voltado ao dinheiro, e a Escritura diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Então quebra um princípio muito grande em cima do que Cristo, quando ele olhou a sua igreja como comércio, os cambistas vendendo na porta da igreja, Jesus entrou ali e começou a quebrar tudo. Por isso eu digo que essa visão não é uma visão de Deus. Se esse sistema está entrando dentro da sua igreja, independentemente da igreja ao qual você frequente, você deve tomar muito cuidado e não permitir também assim com que o seu líder ele venha agir de tal maneira. Conversa com ele, orienta ele, porque a influência em si do Edir Macedo, desses homens, né, de mídia, é muito grande e acaba contaminando as outras igrejas que têm o propósito de Deus e acaba se confundindo e se perdendo no meio do caminho. Por isso Paulo orientava as igrejas, né, de Gálatas, Efésios, orientava para que viesse permanecer na fé genuína. Eu vou um dia fazer uma pregação voltada a isso. Então, a influência desses homens é muito grande. Quebra todo o princípio, né, todo o princípio que Cristo ensina acerca de que nós não devemos amar o dinheiro, mas sim amar as almas, amar o Evangelho. Então, pessoal, né, lá eles agem dessa forma. Então, às vezes era algo impossível. Você em 10, às vezes o mês, às vezes tudo que dava, já chegou dias que dá, até o dia 25 você tem que enviar para São Paulo. E os gastos com televisão eram gastos caríssimos. Tudo para promover esse tipo de
de milagres que às vezes eram milagres que de fato não eram milagres. Era muito bacana para poder, porque isso, a audiência traz público. Então, quebrava os princípios da igreja, os princípios de fé. Todos eles sabem que o povo é místico. Todos eles sabem que o povo é um ponto de contato. O que prevalece não é a fé, não é a palavra. O que prevalece é o que dá certo. É o que dá certo. Eu me lembro que depois de 5 anos, quando eu comecei a pregar acerca da graça de Deus, o quanto eu era afrontado. É claro que a rentabilidade da igreja, por de fato não pregar dízimo, não pregar voto, está contra, está ali na oposição contra a liderança, e eu falei, eu vim aqui para pregar a vontade de Deus, não sabia o que era certo, e não vou sair não, vou continuar, até quando eu suportar. Até que chegou um dia que ficou algo impossível, porque verdadeiramente não dá para permanecer. Quem tem a graça de Deus, ou conhece lá dentro a graça de Deus, você pode lutar, você pode perseverar, e você vai chegar uma hora que você não vai desistir. Me jogava para um canto, me jogava para o outro. Tinha vezes que às vezes eu não demorava, chegou ao ponto de demorar às vezes nem um mês na igreja, já me trocava. E quando eu falava acerca da graça de Deus, era falso profeta, era isso, é mudando a fé, é o rebelde, é assim que eles tratam. Então hoje eu tenho liberalidade para poder não falar mal de pessoa, porque eu amo pessoa, eu amo todos que estão ali em Cristo Jesus. O meu desejo é que todos façam e vivam a plena vontade de Deus. Mas o sistema que não é de Deus, do meu ponto de vista, é maligno, porque é voltado ao dinheiro, é voltado ao engano, é voltado a façanhas. Isso eu devo, como cristão, denunciar. O profeta fala que 2 ou 3 julguem, diz a Escritura. Então hoje eu conheço a verdade, eu devo anunciar, porque esse foi o propósito que eu sempre tive no coração. Então agora eu quero falar um pouco acerca da palavra de Deus. Ok? Nós vamos analisar esse texto de Mateus, capítulo 5. Que diz assim, presta bem atenção, está aí na tela, é a segunda parte. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos, Jesus dizendo, vocês viram que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Então você vê que Jesus ele começa a falar sobre os falsos profetas e orienta ali o seu povo, da mesma forma como eu estou te orientando, acerca daqueles que se dizem homem de Deus, mas têm agido como um falso profeta, como um dia eu também me coloco, já agi. Então Jesus disse, você viu o que os antigos diziam? Perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Então no Antigo Testamento, não no tempo da graça ao qual nós vivemos, porque o fim da lei é Cristo, e na cruz foi gravado todo o decreto de lei que nos eram prejudiciais. O que está sobre a lei da graça decaíste. A Escritura diz que somos salvos pela graça mediante a fé. E isso também de vós é dom de Deus para que ninguém se glorie das obras feitas pelas próprias mãos. Então hoje nós não vivemos mais sobre o sistema da lei. Nós estamos vivendo a dispensação da graça. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus diz, olha, os antigos que viviam debaixo do Antigo Testamento, como os fariseus de Esquilomberg, eles dizem que você tem que cumprir os juramentos que você faz ao Senhor. Mas Jesus ele acrescenta no versículo 34, Mateus 5:34, diz assim, eu porém vos digo, Jesus, que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Olha o que Jesus disse. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, ou seja, juramento, voto, promessas, é tudo a mesma coisa. Nem jureis, nem fazer voto, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei,
nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Então você vê que Jesus falou, olha, não jureis por nada. Diz mais, seja porém o vosso falar sim, sim e não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Então Jesus disse, olha, a palavra do cristão que vive debaixo da graça de Deus é essa. É sim, sim, não, não. Porque o que provém disso vem do maligno. Por que Jesus dizia sim, sim, não, não? E o que provém disso vem do maligno? Porque o juramento, voto, promessas, que é a mesma coisa, é um ato de barganha. Você promete algo a Deus, mas não sabendo verdadeiramente que você pode se cumprir. Porque é chamado isso de voto de povo. Porque você está prometendo algo a quem conhece todas as coisas. O teu Deus, ele é soberano. O teu Deus, ele é eterno. O teu Deus conhece cada fio da sua cabeça, da minha cabeça, da nossa cabeça. Deus, ao qual nós servimos, ele conhece todas as coisas. Então Deus não quer que nós venhamos ficar prometendo algo. Porque se Deus conhece, eu sou desconhecedor de mim mesmo. Eu não posso prometer algo a Deus que eu não sei se sou capaz de cumprir, sendo que Ele sabe quem eu sou. Então é um ato de ignorância. Por isso ele diz no finalzinho, não jurei nem pela tua cabeça, pelo fio da tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Ou seja, quando ele fala cabelo branco ou preto, ele está se referindo o quê? A sua longevidade, a sua velhice. Eu não sei o meu dia do amanhã, como disse Tiago. Vós não sabeis o dia do amanhã. O que é o amanhã? O que é a vossa vida? A vossa vida é como neblina que vem pela manhã e logo se dissipa, diz a Escritura. Tiago 4,13. Então, Jesus disse, olha, nós não devemos fazer voto nenhum. Voto é para tolo. Nós temos que crer na graça de quem? Na graça de Deus. Porque Deus há de prover aquilo que irá faltar. Por isso Jesus disse, não andeis ansioso no que haver de comer, vestir-vos ou beber. Não devemos ficar ansiosos, mas devemos crer na graça de quem? Na graça do nosso Deus. Então Jesus diz, olha, de maneira nenhuma, os antigos diziam, você faz um voto em que você tem que cumprir ao Senhor, o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento que Jesus veio nos apresentar, é algo diferente. Ele diz, não jureis, nem pelo céu. Porque as pessoas têm mania de jurar, né, fazer votos, juramento, por aquilo que é grande. Ele falou, não faça isso, porque o céu é o trono de Deus. A terra é escapelo para os seus pés, estrado para os seus pés. Né? Jerusalém, que é a cidade santa ao qual Israel, né, todo tempo, é a cidade do nosso Deus, a menina dos olhos do Senhor, não jurei nem por ela. Você vê que hoje em dia o que mais fazem hoje para arrecadar a campanha é levar um monte de bagulho para fazer misticismo, né? Objetos de crença lá em Israel. Esses vídeos que passam na televisão, o Valdemiro, o Edir Macedo, o RR, mais o outro vizinho lá também, o Angelo Duque, sempre eram para Israel para poder valorizar. O que ele fala, vocês têm que valorizar a campanha de vocês. Quanto mais você valorizar, quanto mais você valoriza o produto, mais você aumenta o preço. Quanto mais o produto é valioso, mais dá lucro. É comércio. Então Jesus olhou e falou, nem por Jerusalém vocês devem fazer votos, juramentos. Não faça isso não. Não faça não. Isso é pecado. É pecado. Você não pode jurar por nada, você não sabe se você vai cumprir. Olha o que diz lá em Tiago 4,13. Vamos dar uma analisada. Olha o que diz aí. E agora vocês, que dizeis? Hoje
ou amanhã, iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Ou seja, vamos fazer muitos projetos, vamos ter muita meta, nós vamos para tal cidade, vamos negociar, vamos ter lucro, vamos fazer muitas coisas. Talvez você está aí, você tem muitos projetos, metas, alvos, objetivos. Aí ele diz assim, nos dá um conselho: digo-vos, versículo 14, que não sabeis o que sucederá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece. Em lugar do que dever dizer, Senhor, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Se o Senhor, olha o que nós devemos fazer, em vez de ser astucioso, arrogante, nós devemos falar, né? Se o Senhor quiser, falar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, que nem ele disse, o apóstolo determinou. Como que você vai determinar algo perante a Deus? Isso não é fé. Como um dia eu cheguei, a ovelha chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor vai para tal lugar? Eu falei: olha, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, eu vou. Mas se não, vou continuar aqui na igreja. Ah, pastor, você não tem fé não? Tinha acabado tinha acabado de ser levantado há pouco tempo na igreja. E eu estava falando a questão de fé, estava todo empolgado ali, né? Tinha também vindo também do costume lá da IURD, da Universal. Eu falei, nós temos que compreender um pouquinho o que é fé, né? Porque as pessoas carregam isso. Elas acham que fé é você falar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, mas é isso que a Escritura diz. Ele diz, você que diz, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, contrataremos, ganharemos, vamos ter muitos projetos. Digo, porém, você não sabe o que sucederá dos amanhã. A vossa vida é como neblina que vem pela manhã e logo se dissipa. Vós não sabeis o que sucederá e vos o que? Amanhã, meu Deus. Nós não sabemos. Ele diz assim, em lugar do que deveria dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Se vivermos, faremos isso ou aquilo. Versículo 16. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta, é o que Jesus diz. É o que? É maligno. Então você vê que o Tiago pega assim embaixo o que Jesus disse. Deus disse, a palavra se é assim, sim, não, não. Se você tem, e se você não tem, Deus sabe. Então seja sincero, seja autêntico, seja verdadeiro. Não fique fazendo promessas, não fique fazendo voto. Se você tem, você serve a Deus com o que você tem. Se você não tem, não faça barganha com Deus. Sirva o Senhor com graça. Se você tem, Deus sabe se você tem. Se você não tem, não dê nada. Que seja a sua palavra, sim, sim, não, não. Não deixa ninguém te persuadir de maneira errada, incitando você a dar aí, porque às vezes ele está com interesse no seu dinheiro para se promover perante o seu líder. Através do que você coloca ali, é o que vai ditar o que ele vai receber. Se é uma igreja, se é uma troca de carro, é assim que funcionam as igrejas hoje em dia. Então, vigiai, ok? Vigiai. Enganoso é o coração, corrupto, quem não conhecerá? Jeremias 17:5. Maldito é o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, meu querido, vamos analisar, vamos se agarrar essa palavra. Deixa de ser besta, amém? Deixa de ficar fazendo voto de tudo, porque Jesus disse que isso é pecado. Você ficar fazendo voto, juramento, isso é contrário à vontade de Deus. Agora, você decide se você deseja servir a Deus, ouvir as palavras do Senhor Jesus, que está lá, né? Mateus 5:34, ou você continua servindo aos seus líderes,
religioso, e sabe que o que você carrega no coração, o que você deseja, usem de má fé para tirar o que você quer. Fique com Deus, que Deus abençoe e a paz.